Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, são 7 horas da manhã agora. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta ICL aqui, né, para começar uma semana mais curta, porque no final dessa semana nós teremos o feriado da Páscoa e todo mundo vai descansar, nós também. Mas, por enquanto, o mundo está em ebulição, não para nem nos fins de semana. E nós estamos aqui justamente para te contar o que foi que aconteceu durante o fim de semana. Quero dar bom dia para todo mundo, dizendo para vocês que o assunto gira em torno da recuperação do Bolsonaro, né, submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital de Brasília, uma cirurgia que durou quase 12 horas e, segundo o último boletim médico, passa bem. Mas existem preocupações lá na família do Bolsonaro. Por exemplo, o Carluxo fez uma tuitada dizendo que a volta das funções vitais do pai deve demorar muito e deve, enfim, vai ser um trabalho muito grande, né? Então, saúde para o Bolsonaro, que ele se recupere bastante, para que a gente possa criticá-lo aqui abertamente, se quiser ele que responda às nossas críticas, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, os movimentos pró-anistia continuam engrossando o tom, tentando armar o circo para aquilo que provavelmente vai acontecer já a partir dessa semana, ainda mais com essa comoção toda gerada pela cirurgia do Bolsonaro, né? E é preciso dizer que ele deu sequência à sua estratégia de sempre ganhar, mesmo quando está perdendo, como é o caso dessa cirurgia, né, do seu estado de saúde depauperado. Ele usou a sua imagem de paciente acamado no hospital, para quê? Para tentar chamar a atenção para si, para o seu drama pessoal, e associando isso com a questão da anistia, que é uma tese bastante oportunista, mas vamos lembrar aqui que na cabeça do Bolsonaro só existe uma coisa nesse momento acontecendo, que é justamente, né, o seu périplo em favor da autoanistia, usando como mote os bagrinhos, que supostamente seriam os únicos beneficiários desse processo todo. Antes de começar, duas coisas. Primeiro, eu quero registrar aqui a morte do escritor Mário Vargas Llosa, peruano, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Maravilhoso texto, né? Uma pessoa que transitou ao longo da vida da esquerda à direita, da direita à esquerda, da esquerda à direita, e foi candidato à presidência do Peru, e foi um inimigo declarado e incansável de todo regime totalitário, né? Eu sei que muita gente não gosta dele pela obra do final da vida, mas ele é um escritor extremamente importante e os livros dele são maravilhosos, né? Quem não leu não sabe o que perde. Bom, isso posto, vamos começar aqui o nosso programa. Antes de mais nada, como eu faço todo dia, eu vou chamar o Alex aqui para a gente falar um pouquinho sobre futebol. Bom dia, Alex. Bom dia, chat. Bom dia, Panunzio. Como vocês estão? Estamos bem, mas o Neymar não está nada bem, hein? O que está acontecendo com ele, Alex? Neymar ontem voltou de lesão e não agregou muito para derrota do Santos por Fluminense de 1-0 e só entrou para tomar um amarelo e não fez nada demais. Para variar, né? Sim. Para variar. Neymar já era, né? Foi um grande jogador. Hoje em dia não é mais. O cara não consegue trabalhar. Foi um mês e pouco, né? No estaleiro, desde o carnaval, não é isso? Isso, passou o carnaval e tudo e ele não retornou. O Uber que eu vim pra cá hoje, ele tava reclamando que o Neymar é um ex-jogador em atividade e eu até concordei com ele. Ex-jogador em atividade. Sim. Ou jogador em ex-atividade, porque atividade é o que não tem ali, né? Sim. Agora, então, mas aí parece que o Santos enfrenta uma maldição agora, né, Alex? Porque desde que o Neymar chegou, que o time só afunda. Sim, os jogadores que estavam em alta, que era o Guilherme e outros jogadores, não estão dando conta. E o Neymar, como só vive na balada. Na balada e na enfermaria, já está se formando em medicina e não agrega muito no elenco do Santos. E eu acho que não vai ficar pro resto do ano, vai embora no meio do ano mesmo. Vai embora para onde, hein, Alex? Então, o empresário está tentando alguns clubes na Europa, mas eu acho difícil alguém querer um jogador que só fica na enfermaria. Complicado. Bom, vamos aguardar para ver o que vai ser da vida do Neymar, mas o certo é que os santistas estão pé da vida. Ontem xingaram, mandaram ele tomar não sei aonde, não foi? Quer dizer, o Neymar ouviu poucas e boas lá e tretou com o juiz ainda, né? Sim. Enfim. Tá bom, e o que mais nós tivemos aí no futebol no fim de semana de importante, Alex? Então, nossa rodada começou sábado, com Juventude 2, Ceará 1, Red Bull Bragantino ganhando o Botafogo por 1-0, Palmeiras 2, Corinthians 0,
Tô muito feliz por isso. Aí- Palmeiras fazendo as pazes com a vitória também, né? Tava num Sim, recesso aí e bravo, jogou né? muito bem. Aí, pra Gente, ó, finalizar no só para sábado... que não se esqueça que o Alex é palmeirense, tá? Sim, Tem que dar esse desconto pra ele. imparcial. Fala, Alex. Aí, pra finalizar no sábado, a gente teve Vasco 3, Sport 1. E ontem, domingo, tivemos Bahia 1-1 contra o Mirassol. O Flamengo ganhou de 2-0 do Grêmio. São Paulo 1-1 contra o Cruzeiro. Fluminense 1, Santos 0. Fortaleza empatou 0-0 com o Internacional. E o Atlético Mineiro empatou 2-2 contra o Vitória, jogando em Minas Gerais. É Muito isso. bom. Ótimo, Alex. Vocês veem que Alex é cultura desportiva, gente. Sim. Pode assistir aqui o CL, que o básico para fofoquinha do trabalho você tem conosco aqui também, tá certo, Alex? Isso aí. Só Muito ligar bom. que vai saber de tudo do mundo da política e a fofoca futebolística também. Alguma coisa do futebol a gente acaba ficando sabendo. Sim. Um abração para você, Alex. Obrigado. Valeu, bom programa, Panusa. O Alex, como vocês sabem, segue conosco aqui porque ele é o nosso diretor de TV, né, gente? E que diretor de TV? Nunca dá nada errado na mão dele, viu? Olha, o Alex é o Neymar do ICL. No bom sentido, tô falando do Neymar lá de trás, tá bom, Alex? Gente, vamos lá para a previsão do tempo, então. Olha, tá aqui o mapa, o Alex vai botar na tela para a gente, olha, do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse aqui é o mapa da previsão do tempo. Nós podemos ver aí que é o que vai acontecer ao longo do dia, né? Então nós temos aí ó, algumas frentes frias, uma subindo lá da Argentina em direção ao sul, não deve chegar por aqui ainda hoje, e temos outras se deslocando aqui na região sudeste, que provocou muita chuva em São Paulo nessa madrugada já. E vamos ver então como é que vai ser o dia em relação aos perigos que essa chuvarada toda vai trazer. Como a gente pode ver, toda essa área central do Brasil aqui em amarelo está sob alerta de chuvas severas, né, de chuvas intensas, pelo INEMET. E aqui embaixo, olha, no litoral, que vai aqui do litoral central de São Paulo até aproximadamente a região de Florianópolis, lá em Santa Catarina, também está sob alerta de chuvas severas, tá? Vamos ver como é que vão ser as temperaturas hoje, a previsão do tempo está aqui, olha, nas áreas mais verdes é onde mais chove, então nós vamos ter chuvarada lá no norte do Brasil, chuva intermediária aqui no centro-oeste e boa parte do sudeste, e de Minas para cima nós vamos ter um tempo mais seco, né, com chuva no interior do Nordeste, na região do semiárido, com muito sol nas praias e temperaturas na casa dos 31 graus. Daqui a pouquinho eu vou detalhar as temperaturas do Nordeste para vocês, tá? Que acham que eu persigo o Nordeste porque eu dou a temperatura de uma ou duas capitais só, que eu já expliquei. O tempo lá é bem uniforme, né? Então, praticamente todas as cidades têm a mesma condição meteorológica, por isso a gente escolhe uma ou duas. Mas eu vou falar todas hoje, tá bom? Vamos lá. Porto Alegre, tempo nublado, máxima de 23 graus. Florianópolis, 24 graus, a mesma coisa, com chuva isolada. Curitiba, no Paraná, cadê? Tá aqui Curitiba. 22 graus de máxima, muitas nuvens, chuvas isoladas. São Paulo, nuvens com chuva isolada. Essa noite não foi isolada não, hein? Choveu pra caramba aqui. Temperatura máxima de 22 graus, portanto vai estar fresquinho. Lá no Rio de Janeiro um pouco mais quente, 29, muitas nuvens, chuva isolada. A mesma previsão para Vitória, Espírito Santo, com 31 graus de máxima. Em Belo Horizonte, muita chuva, 29 graus de temperatura. Goiânia, 29 graus, nuvens. Brasília, nuvens e chuva. Campo Grande, 32 graus, calor e chuva isolada. Lá em Cuiabá, mais fresco um pouquinho, hein? O pessoal de Cuiabá, como eu falo sempre, que tira o cachecol do baú, porque a temperatura vai ficar em 30 graus. Lá o pessoal morre de frio lá em Cuiabá com 30 graus, né? Palmas no Tocantins, 31 graus Celsius, chuva isolada, trovoadas. Brasília, já falei aqui, 30 graus. Rondônia, 32 graus, pancadas de chuva, trovoadas. Rio Branco com 27 graus. Manaus, 31, pancadas de chuva também. Boa Vista, Roraima, nuvens apenas, mas o tempo lá deve ser ensolarado. Em Macapá e Belém, 30 graus, nuvens e pancadas isoladas. São Luís do Maranhão, 28 graus. Lá em Teresina, 35 graus. Ei, pessoal de Teresina, ó, o calorão tá voltando aí, ó. Lá em Teresina, eles têm uma coisa engraçada que é o tal do setembro-obró. Vocês já ouviram falar? São os meses do ano que tem calorão horroroso lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Setembro-obró. São os meses que terminam com bró, são os meses de forno lá em Teresina. Mas agora não, agora tá fresquinho, lá 35 graus, né?
Não é nada. Fortaleza, 30 graus, nuvens, com sol também. Natal é a mesma previsão, com 31 graus de máxima. Recife, a mesma coisa. Maceió, exatamente a mesma coisa. Aracaju, idêntico. Que mais aqui? Salvador, 30 graus, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Está aí a previsão do tempo para o Brasil inteiro hoje, pelo menos as capitais, né? Sem grandes novidades. E com relação o pessoal está se perguntando aqui, porque o frio, né, a gente sentiu muita saudade do frio do ano passado para cá. O frio realmente parecia que tinha sumido do mapa. Agora a gente conseguiu até tirar uma blusinha do armário, né, com a temperatura mais amena, que começou a partir do dia 21, quando veio o outono. Mas tem gente se perguntando, e aí, cadê o frio? Quando é que ele volta? Porque está indo embora por enquanto. E eu separei aqui para vocês uma matéria da Clima Tempo, que está falando aqui para a gente quando é que o frio volta. Vou mostrar aqui a manchete para vocês. Põe para mim, por favor, Alex. Está aqui, ó, site da Climatempo, tá? climatempo.com.br. Você vai lá, tem as informações que você ouve no rádio, na televisão. Está aqui porque eles prestam serviço para as emissoras, né? Então, a pergunta é, quando o Brasil terá frio intenso? E a resposta está bem aqui embaixo, olha. Cadê? Quando o frio vem novamente? As simulações atmosféricas da previsão da temperatura a médio prazo estão indicando um novo resfriamento intenso sobre o Brasil a partir de que dia? Dia 23 próximo, daqui a mais 9 dias, daqui uma semana e 2 dias. A previsão inicial é de que seja uma massa de ar frio de origem polar, de forte intensidade, mais intensa do que aquela que passou por aqui no fim de semana, no primeiro fim de semana de abril. Essa nova massa de ar polar deve ter uma trajetória continental, isso quer dizer que o ar frio se desloca sobre o interior do continente e aí o poder de resfriamento sobre o interior do sul, do sudeste e centro-oeste é muito maior. É esse tipo de trajetória que leva o ar frio para os estados como Rondônia, Acre e para o sul do Amazonas, provocando o fenômeno conhecido como friagem. Então, temos 9 dias aí de temperaturas amenas. E a partir do dia 23, se a previsão aqui dos modelos meteorológicos estiver correta, a partir do dia 23 nós teremos chuvarada, né? E aqui para São Paulo, está no site do UOL, vou mostrar para vocês aqui na tela. No início da semana nós devemos ter máxima de 25 graus e pancadas de chuva em São Paulo. Essa previsão já está acontecendo, tá? Previsão do CGE. O início da semana na cidade de São Paulo deve ser de clima ameno e chuvoso, mostra o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Esta semana, de acordo com a previsão, o tempo será instável na capital. A presença de uma frente fria ao largo do litoral paulista pode provocar chuvas alternadas com períodos de melhoria. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Portanto, a temperatura vai ficar fresquinha, né? Para nossa sorte aqui. Nós que ficamos tão oprimidos por aquele calorão do finzinho do ano passado. Na terça-feira são aguardadas nuvens e aberturas de sol, previsão de chuva fraca, isolada, rápida, até fim de tarde e noite. Na quarta-feira deve ser um dia mais frio, máxima não passando dos 21 graus Celsius. É previsto que o céu fique nublado e haja garoa persistente até o início da noite, quando pode chover mais forte. Quando, em 1979, provavelmente você não era nem nascido ainda, né? Mas eu já era nascido, estava estudando já, me preparando para o vestibular. Quando eu vim para São Paulo era a terra da garoa. E por que era a terra da garoa? Porque sempre havia formação de garoa na cidade, né? Pois olha, faz muito tempo que a cidade não tem aquela intensidade das garoas. Tem gente que acha até que a garoa desapareceu para sempre. A verdade é que ela diminuiu muito, né? Mas se as previsões estiverem corretas agora, nós vamos ter garoa aqui em São Paulo de novo nos próximos dias, o que é ótimo. Nós tivemos já esse ano aqui, mas virou um fenômeno raro, né? Os paulistanos que são da minha idade para mais se lembram muito bem por que a capital era chamada a terra da garoa. Bom, estamos sabendo de tudo da meteorologia, agora vamos saber de tudo da política e da economia, porque é o que importa para as nossas vidas aqui, e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Como vocês sabem, nós tivemos aí no fim de semana um evento, né, um evento da área médica, com implicações na área política, que foi a cirurgia do Bolsonaro. O Bolsonaro passou mal no interior do Rio Grande do Norte, a governadora lá, que é do PT, mandou o helicóptero buscá-lo, ele foi levado para Natal, depois transferido para Brasília, onde acabou sendo operado. Essa cirurgia acontece em decorrência de complicações, de aderências que surgiram depois das acho que 5 cirurgias, né, que foram feitas até hoje.
em decorrência da facada que aconteceu lá em Juiz de Fora, na véspera da campanha eleitoral em que ele se sagrou vitorioso. E eu conversei ontem com um médico, me contou que o abdômen da gente é uma coisa extremamente complicada de mexer, porque quanto mais mexe, mais a situação piora, porque uma cirurgia gera novas aderências e leva a outra, e leva a outra. Eu, sinceramente, não desejo para ninguém isso que o Bolsonaro está vivendo. Agora, é verdade também que ele fica se valendo, né, da sua debilidade física para impressionar as pessoas. Para quê? Para lacrar na internet. É um absurdo a maneira como essa família, né, a família Bolsonaro, explora o estado de saúde do Bolsonaro para gerar comoção, gente. Pelo amor de Deus. Eu, francamente, sabe, é que eles acham que está tudo bem, mas é absolutamente desumano fazer isso com uma pessoa, sabe? Ou se impor, né, esse tipo de tratamento. Vou mostrar para vocês, se vocês não viram ainda, um videozinho que o Bolsonaro fez se aproveitando, de novo, eu digo, da sua própria debilidade física, né, para fazer campanha pela sua autoanistia. Alex, roda pra gente, por favor. Olá, amigos, estou no Hospital Rio Grande, aqui em Natal. Ontem fui socorrido de emergência no Hospital de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Há uma possibilidade muito grande de eu ser deslocado para Brasília, para continuarmos o tratamento e com possível intervenção cirúrgica. No mais, eu agradeço a todos os médicos e enfermeiros desses dois hospitais, a forma carinhosa e atenciosa como fui atendido. Quanto aos amigos do Rio Grande do Norte, voltaremos brevemente para cumprir essa agenda que havíamos começado no dia de ontem. Um abraço a todos, obrigado, meu Deus. Então você viu aí, né? O cara tá lá, todo assim no hospital, e aí usa isso para quê? Para fazer a tal da campanha da anistia. Eu acho isso um absurdo, não sei a sua opinião sobre isso. Se quiser mandar para mim a sua opinião. Agora, o diabo é que quando eu falo isso aqui, um monte de haters toma o lugar de quem deveria manifestar a sua opinião sincera para me xingar, né? Mas eu vou deixar aqui com vocês. Põe minha arroba no ar, fazendo favor, o Alex. Tá aí, olha, minha arroba no Instagram. Se você quiser falar comigo, mandar a sua opinião no direct do Instagram, arroba Panun, P-A-N-N-U-N, como você está vendo aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo, aqui. Viu? Então, manda lá a sua opinião, porque eu gosto de conhecer. Eu acho um absurdo esse tipo de lacração. Olha só, na capa da revista Fórum tem outra foto que eu acho uma foto quase pornográfica. Veja só, quem é esse olho aí? Carlos Bolsonaro, tá? Veja lá, o pai ao fundo, pelado, todo, né, desgrenhado, lá na posição desconfortável de um paciente que acaba de ser submetido a uma cirurgia que durou metade de um dia. Mas o filho desse sujeito acha que é direito deles usar, né, a desdita lá do pai para fazer coisas como essa. Essa foto é uma foto quase pornográfica, né? Não é um problema da família Bolsonaro isso aqui, é o uso deslavado dessa situação para tentar trazer ganho eleitoral, ganho político, né, para o pai. E para gerar comoção no país. Está lá o Bolsonaro todo desmaiado na maca e os bolsonaristas dizem, ai, meu Deus do céu, vai morrer. Mas, gente, vocês entendem que isso aqui é apresentado como vantagem? É um absurdo completo essa história toda. Mas vamos lá, você já sabe o que aconteceu com ele, então vamos atualizar o assunto aqui no site do ICL, que eu vou mostrar para você agora que está na tela, olha, com os destaques do dia de hoje. O site do ICL fica em iclnoticias.com.br, é um portal muito bom. Você vindo aqui, você vai ter as informações do dia todo, as informações que importam mesmo. Alex, por favor, tira a tarjinha só para as pessoas verem tudinho aqui da nossa tela, por favor. Tá aí, ó. Vou começar pelo destaque da cirurgia do Bolsonaro. A manchete é essa que você está vendo aí na tela, cirurgia em Bolsonaro para desobstrução intestinal levou 11 horas. A cirurgia foi a sexta na região do abdômen, realizada por Bolsonaro, desde que tomou a facada lá em setembro de 2018. Vamos ver o que diz este destaque aqui do ICL. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou domingo pela sexta cirurgia abdominal desde a facada na campanha eleitoral de 2018. Foi o procedimento mais longo e complexo dos já realizados no ex-mandatário. Começou pouco depois das 10 horas e por volta das 21h20, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro postou que foi concluído com sucesso.
ela disse estar indo para a sala de extubação para poder vê-lo. O ex-presidente está internado no Hospital DF Star em Brasília, após ser transferido de Natal no sábado 12. A cirurgia foi a sexta na região do abdômen, realizada por Bolsonaro desde a facada, e a mais difícil de todas devido ao acúmulo de procedimentos, segundo os médicos ouvidos pela Folha. Eu vou dizer aqui, e vocês aí, bolsonaristas que eventualmente terem ouvido, não considerem isso uma torcida minha não, porque não tem nada a ver, tá? Meramente uma informação. A questão é que os médicos dizem que quanto mais se mexe no abdômen, repetindo aqui uma informação que eu dei lá no começo, pior fica a situação, porque cada cirurgia gera novas aderências, né? Então, esperando que o Bolsonaro tenha saúde aqui, e a despeito da família explorar a sua doença para tentar lacrar na internet, a gente deseja que ele não sofra fisicamente essas coisas todas. Vamos lá. Então, olha, a cirurgia nesse domingo já tinha previsão de ser demorada e complexa. Bolsonaro foi levado de helicóptero ao hospital na capital do Rio Grande do Norte na sexta-feira, depois de passar mal no interior do estado, onde participaria de um evento do PL em favor da anistia aos manifestantes. Vamos dizer, anistia para ele mesmo, né? E para os manifestantes do 8 de janeiro. Por volta das 10h20, o DF-STAR divulgou uma nota afirmando que os exames laboratoriais e de imagem realizados no ex-presidente, evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. Olha, eu vou falar para vocês, eu já fiz 2 vezes cirurgia do abdômen por causa desse tipo de coisa que afeta o Bolsonaro. Eu era criança, mas eu me lembro até hoje das dores horríveis que isso trazia, tá? Então é isso aí o noticiário, mas a situação do Bolsonaro, né, os órgãos de imprensa que têm acesso lá às fontes que informam, é uma situação boa, está na capa do G1 aqui a gente pode ver, Bolsonaro está estável, não tem dores após a cirurgia de 12 horas para remover a obstrução e reconstruir a parede do intestino. E no intertítulo, essa notícia destaca que a operação envolveu uma extensa lise de aderências e a reconstrução da parede abdominal. A intervenção ocorreu sem intercorrências e não houve necessidade de transfusão de sangue, foi o que informou aqui. Agora, sabe uma coisa curiosa? Eu vou mostrar para vocês aqui uma das coisas mais curiosas com relação a especulação política, e aqui vocês vão me desculpar se eu falo disso, é o fato de o Carlos Bolsonaro ter retuitado uma mensagem da Michele Bolsonaro. Vocês vão ver aqui no tweet dele, está aqui, ó. Porque a Michele que virou porta-voz. Como a gente sabe, Carlos Bolsonaro e Michele se odeiam, né? Ambos falam mal um do outro publicamente. Mas ontem, o Carlos Bolsonaro, como você está vendo aí na tela, teve que tuitar aqui uma mensagem do Twitter da Michele Bolsonaro, né? Dizendo que a cirurgia foi concluída com sucesso, pedindo glória a Deus, enfim, dizendo que estava indo para a sala de extubação e o resto você já sabe, né? Vamos dar sequência, então. Nós estávamos aqui nos destaques do site do ICL. Vamos para o próximo destaque aqui. Um artigo do Cacai que você não pode deixar de ler. Olha, está aqui, ó, anistia, um golpe dentro do golpe. O Cacai, que é um dos maiores advogados criminalistas do país, diz que não estamos falando de maquiagem de estátua, mas de romper a democracia. Vamos ver o que diz aqui o Cacai nessa matéria, nesse artigo. Temos ódio e nojo à ditadura, começa abrindo aqui com a frase do Ulisses Guimarães, lembrando, né, na reinstitucionalização do país, o pavor que ele sentia em relação aos estragos que a ditadura tinha provocado no país nos 20 anos que antecederam aquele momento da história, né? E aí o Cacai diz o seguinte, olha, há uma verdade inquestionável. Bolsonaro e seu grupo tentaram dar um golpe de Estado e implementar uma ditadura no Brasil. As provas são tão evidentes que sequer as defesas negaram a tentativa de golpe quando do julgamento pelo Supremo do recebimento da denúncia. O que se tenta em um certo desespero é criar factoides e, bem ao estilo fascista, tentar emplacar uma série de mentiras como verdades encomendadas. Daqui para frente você lê no site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br, tá bom? Pode tirar da tela, por favor? Vamos ver aqui quais são os demais destaques no site do ICL. Olha, gente, aconteceu uma coisa tão inusitada, olha, o perfil da Polícia Rodoviária Federal no Instagram veio com uma mensagem atacando Lula e defendendo Bolsonaro. Isso está dando uma enorme confusão lá na Polícia Rodoviária Federal. Aliás, olha, essa é uma corporação
que não se verga, né? Sabe? Não estou dizendo assim que seja uma medida da corporação, mas ainda assim parece um ninho de resistência, né? Dessa trincheira do bolsonarismo, né? Olha, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal lá do Rio Grande do Norte, Péricles Venâncio dos Santos, garantiu que vai instaurar um inquérito para investigar quem foi que postou essa mensagem valendo-se aqui de um site institucional da Polícia Federal. Olha aqui, ó, a postagem é essa aqui, ó. Olha aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte, Bolsonaro doente, junta mais gente que Lula são e inaugurando obra kkkk no site da Polícia Rodoviária Federal, com a foto aqui da Polícia Rodoviária. O certo é que o engraçadinho que fez isso aqui vai pagar as consequências, né? Não se sabe ainda quem foi, mas logo vai saber porque, enfim, na internet não existe anonimato real. O que diz a matéria aqui do ICL? Bolsonaro passava por uma cirurgia em Brasília, mas antes esteve internado no Hospital de Natal, tinha uma agenda política na cidade, quando passou mal e acabou internado. A postagem que motivou a investigação teria sido feita nos comentários de uma publicação em apoio a Bolsonaro e indica uma possível tentativa de engajamento político por parte de quem administra o canal da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte no Instagram. A PR do Rio Grande do Norte não se pronunciou oficialmente, mas o superintendente reforçou que o caso vai ser tratado com seriedade e que atitudes individuais não representam a conduta da instituição. Próximo destaque, Dino mantém veto à troca de nome da GCM para a Polícia Municipal em São Paulo. Está virando moda no Brasil, né? Os prefeitos montam suas milícias particulares, botam o nome de Guarda Civil Metropolitana, mas no momento seguinte tratam isso como uma polícia. No caso de São Paulo, é, na verdade, uma tentativa de formal, né, de transformar uma guarda patrimonial numa guarnição policial, que de fato já está acontecendo. A gente tem visto aí guardas municipais, a de São Paulo, então, é useira e vezeira em fazer isso, guardas municipais que se arvoram em polícia, prendendo gente na rua, né, praticando atos de covardia, aí, com a filosofia da violência que está introjetada entre essas forças, achando que são polícia. Mas a Guarda Civil Metropolitana foi criada para ser uma guarda patrimonial. É aquele guarda que a gente contrata para tomar conta da casa da gente. É o guarda noturno, à noite, entendeu? Para tomar conta de praça, de cemitério, de porta de escola, aí tudo bem. Mas transformar essas instituições em polícias, o Supremo não quer. E daí essa manchete que você está vendo no nosso site, que o Dino, Flávio Dino, mantém o veto à troca de nome da GCM para a Polícia Municipal de São Paulo. Aqui no intertítulo, a informação de que o ministro afirmou em decisão que a alteração geraria uma confusão institucional. Vamos saber por quê. O ministro Flávio Dino, do Supremo, manteve neste domingo veto à mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Ele se manifestou nos autos de um recurso apresentado pela FENAGuardas, que é a Federação Nacional das Guardas Municipais, na qual a entidade buscava reverter a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu a alteração da nomenclatura. A decisão do TJ atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça Paulo Sérgio Oliveira Costa, porque na avaliação dele a criação de polícias municipais afronta as constituições federal e estadual. A mudança de nome foi aprovada pela Câmara Municipal em março. No dia seguinte, a gestão Ricardo Nunes expôs no centro da cidade uma viatura da corporação com o nome escrito lá nela, Polícia Municipal, estampado na lataria. Na decisão, Flávio Dino afirmou que a denominação Guarda Municipal é um elemento essencial de identidade institucional desses órgãos. Abre aspas aqui para o ministro Flávio Dino. Permitir que o município altere a nomenclatura de sua guarda municipal por meio de uma lei local representaria um precedente perigoso, pois equivaleria a autorizar os estados ou municípios a modificar livremente a denominação de outras instituições cuja nomenclatura é expressamente prevista na Constituição Federal. Está aqui, então, a posição do ministro Flávio Dino, convalidando ou referendando a posição anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impede que essas milícias municipais sejam chamadas de polícia municipal, porque, na verdade, são apenas única e exclusivamente guarda patrimonial. Na verdade, já se arvoram, como eu disse, em polícia, porque estão por aí prendendo gente, combatendo o crime, extorquindo gente, né, Rio de Janeiro. Enfim, vamos seguir para o próximo assunto, gente. Agora eu vou passar com vocês aqui
dois fatos políticos que aconteceram lá no canto da direita do Brasil, que são muito importantes. Por quê? Porque eles marcam a consolidação de uma posição que até bem pouco tempo atrás fugia e muito, né, do locus em que agora acontece esse movimento. Vocês vão ver quais são agora. Estou falando para vocês de dois textos importantes que circularam nesse fim de semana. O primeiro no jornal Estado de São Paulo, o segundo no jornal O Globo. Eu vou rememorar isso aqui, porque esse editorial marca uma guinada do Estadão, tá? Um dos herdeiros do Estadão, não vou dizer o nome aqui porque não me interessa, mas um dos herdeiros desse grupo aqui é um bolsonarista que mantém na internet um grupo de WhatsApp onde tece loas o tempo todo para o Bolsonaro. Mas a posição do jornalão agora não é mais essa, né? Olha só o que diz esse editorial aqui. Bolsonaro atrapalha o Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui alguns trechinhos que eu destaquei. Olha só, aqui no meu PowerPoint. Tá? Vamos ver aqui, já vai para a sua tela aí. É uma crítica aos movimentos do Bolsonaro em benefício da anistia, que estão paralisando o Brasil e, por isso, o Bolsonaro está atrapalhando o país, segundo o Estadão. Você vê na sua tela um desses trechos em que está escrito o seguinte: admita-se que talvez seja melhor mesmo que Bolsonaro não dê palpite sobre o que está acontecendo. Em primeiro lugar, porque ele não saberia o que dizer, nem o que propor quando o assunto é relações internacionais, por causa de toda essa crise no mundo, né? Agora, olha só como é que o Estadão trata o Bolsonaro. Recorde-se que em sua vergonhosa passagem como chefe de Estado em encontros no interior, ele só conseguia falar com garçons. Mas o ex-presidente poderia, neste momento de graves incertezas, ao menos mostrar algum interesse pelo destino do país, que ele diz estar acima de tudo. No entanto, como sabemos todos os que acompanhamos a sua trajetória política desde os tempos em que era sindicalista militar, o Brasil nunca foi a sua prioridade. E aí prossegue o editorial do Estadão. Já que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, segundo recentes pesquisas, as patranhas do ex-presidente seriam apenas irrelevantes caso se resumissem a ele e ao clã Bolsonaro. Mas é perturbador observar que algumas das principais autoridades do Brasil estão realmente se dedicando ao tema. E aqui uma crítica ao governador de São Paulo. Imagine o Estadão criticando o Tarcísio, hein, gente? Veja só como é que isso repercutiu lá no Palácio dos Bandeirantes. Diz aqui o editorial do Estadão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, encontrou tempo em sua, de certo, atarefada rotina para ligar pessoalmente para todos os deputados do partido dele com o objetivo de convencê-los a assinar o requerimento de urgência para o projeto de anistia, como se isso fosse, de fato, relevante para os paulistas. E aí prossegue o editorial. Não é. Se Bolsonaro for condenado e preso, e se os golpistas forem todos punidos, rigorosamente nada vai mudar no país. No entanto, se as forças políticas do Brasil não se mobilizarem rapidamente para enfrentar o novo e turbulento mundo que acaba de surgir, aí sim os brasileiros sofreremos todos. Está na hora de deixar a justiça cuidar de Bolsonaro e seguir adiante. O Brasil tem mais o que fazer, pontuou aqui o jornal O Estado de São Paulo. Quem diria, hein, que a gente leria isso na página de editoriais do Jornalão Paulista. Outra pessoa que escreveu nesse fim de semana, e a opinião dela é uma opinião considerável, goste-se ou não, ela é uma jornalista importante, foi a Miriam Leitão, né? Miriam Leitão caiu matando aí em cima do PL da anistia. Ó. A PL da anistia anistia o golpe. Os projetos de anistia usam o pretexto de salvar manifestantes, mas não para proteger e livrar líderes do golpe, e sim os generais e Bolsonaro. Escreveu ela aqui no jornal O Globo. O que diz a Miriam Leitão praticamente nesse... Qual é o argumento dela? Ela diz o seguinte: as máscaras caem nos textos das propostas de anistia que tramitam no Congresso. Os projetos, uns apensados a outros, usam o pretexto de salvar pessoas que quebraram as sedes dos três poderes para anistiar todos os autores intelectuais e financiadores do golpe de Estado. O projeto, na versão de setembro de 2024, também ameaça a justiça. A investigação, o ato de oferecer ou receber denúncia e a persecução penal contra esses manifestantes serão considerados abuso de autoridade. É um golpe do Legislativo contra o Judiciário e abre as portas para golpes de Estado futuros. Ela chama atenção para as consequências, né, gente? Vou ler só mais um trechinho. Não vou ler mais um trechinho, não. Está aí o artigo da Miriam Leitão. Então, o fato a observar é a direita brasileira, né,
nas palavras, na expressão de dois dos seus maiores órgãos de divulgação, que são justamente os jornais O Globo e o Estado de São Paulo, diz aí que está cansada do Bolsonaro, que o Brasil tem mais o que fazer e que se esse projeto defendido por ele da anistia passar, o Brasil vai se dar mal. É uma posição que avança em relação ao que tem sido visto por aí. A coincidência é que ambos foram escritos, né, e divulgados durante o fim de semana, né? Você ainda pode ler o artigo da Miriam Leitão, está lá no site da internet, vou mostrar para vocês aqui a página, não vou ler mais nada também não, porque já está bom. Olha, PL da anistia autoriza o golpe, essa aí é a página. 2 artigos importantes porque são referenciais e mostram que há aí um trabalho, um processo de resistência na própria direita, tá bom? Bom, gente, vamos tocar aqui, agora eu vou mostrar para vocês o noticiário internacional. Vamos começar por El Universo. El Universo é o principal jornal de Quito, no Equador, e como se sabe, ontem foi dia de eleições lá em Quito, e o resultado foi a reeleição do Daniel Noboa, o atual presidente, por 55,8% contra 44,2% da líder oposicionista Luísa González. Portanto, foi um resultado muito próximo e deu muita confusão lá no Equador. Por quê? Porque a Luísa, ela não reconheceu a vitória do Noboa e quer recontagem de votos, né? Essa aqui é a informação que está no jornal. Dos 24 distritos de lá, ela venceu em 5 distritos eleitorais. 5 distritos eleitorais apenas, tá? Vamos ver aqui o que é que diz a reportagem aqui sobre esta. Vou traduzir para vocês aqui, tirar este selo daqui, porque o que mais tem na internet é a propaganda da qual a gente não gosta, né? Ele venceu em mais 3 províncias do que em 2023, que são as províncias de Guaicá, Orellana, Santo Domingo de los Táchilas e no círculo eleitoral de Europa, Ásia e Oceania, né? Nos consulados que ficam fora do território do Equador. No segundo turno deste domingo, 13 de abril de 2025, o presidente Daniel Noboa assim venceu em 19 províncias do sul do país, segundo a contagem oficial do Conselho Nacional Eleitoral. Agora, tudo isso aqui vai ficar na dependência do que vai acontecer agora, porque o clima político no Equador, um país matizado pela violência, né, pelos cartéis terríveis, tudo isso ainda pode dar muita encrenca por lá, e lá é diferente daqui, lá tem um Conselho Nacional Eleitoral e as denúncias de fraude são denúncias muito preocupantes. Então, nós vamos certamente ter desdobramentos ao longo do dia e da semana que começa agora, né? Vamos passar para os jornais internacionais agora, da América do Norte, dos Estados Unidos, começando com o Washington Post. Você já viu aí um trechinho da capa dele. O jornal começa aqui com uma manchete dizendo que o Trump começa a se fazer entender. Aqui está, olha, o que a equipe de Trump quer do resto do mundo. Até agora, como se sabe, né, os americanos estavam presos lá sem saber qual é o sentido desses movimentos de Trump. Existe muita contestação no âmbito acadêmico, essa coisa toda, e poucas iniciativas parlamentares, porque o Congresso americano, dominado pelo Partido Republicano e pelo trumpismo, pouco se mexeu até agora. O fato é que durante o fim da semana passada e o fim de semana, houve muitas reclamações lá, principalmente de quem? Dos produtores de soja e dos produtores de milho. O Brasil foi eleito pela China como substituto, por exemplo, né, para a soja que deixa de comprar dos Estados Unidos. Só na semana passada, gente, olha, foram 6 navios que foram adquiridos pelo governo da China com carregamentos de soja saindo do Brasil. São 240 mil toneladas de soja. É muita soja. Isso corresponde a 1/3 das necessidades de um mês da China, só esses 6 navios aí. Então já se tem certo que a China está promovendo um processo de substituição. E aí, o Cone Sul do continente americano é muito importante, porque Argentina e Brasil, 2 importantíssimos produtores de soja no mundo, começam a tomar o lugar, né, do grande exportador que são os Estados Unidos. Ocorre que lá tem 500 mil de produtores de soja e eles estão às turras com o governo, dizendo assim, vamos à falência. Onde é que vai enfiar essa soja toda? Não tem consumo para isso lá nos Estados Unidos, né? E a retaliação da China é uma retaliação tão dura quanto a ação norte-americana. Aliás, esta semana, o Trump pegou o pessoal ali próximo da cozinha da Casa Branca e deu a eles um presente. Isentou
das supertarifas, né, de 100 e tantos por cento, as empresas de tecnologia. Então, microprocessadores, peças de computador, essa coisa toda, ficam livres dessa sobretaxa maior, mas ainda estão sujeitos à sobretaxa de 20% que continua valendo, tá? E isso por quê? Porque senão a indústria americana sediada nos Estados Unidos para, né? Como a gente viu, a Apple, ela, não estamos nem falando do valor atuarial da empresa, do valor das ações da empresa, que caiu 600 bilhões de dólares, né? Mas a Apple, por exemplo, importa da China toda a produção. Os Estados Unidos desenvolvem os produtos da Apple lá e a fabricação é feita quase toda na China. E olha, isso torna o iPhone um telefone 2,5 vezes mais caro, né, para o cidadão americano. É diferente, nós vamos ver aqui, eu falei semana passada, uma situação curiosa, porque o que a gente vê hoje é o seguinte: todo mundo que vai fazer turismo nos Estados Unidos traz de lá um telefone celular novo, né? Moambinha. Agora, nós vamos ver americano vindo ao Brasil comprar iPhone, porque vai estar mais barato do que lá, contrabandeando telefone celular para lá. Só que o Trump foi sensível a isso, porque ele só é sensível mesmo aos argumentos da indústria de tecnologia e das big techs, né? Mas ele atendeu ao chamado dessa gente e estabeleceu lá que eles não vão pagar as tarifas. Só que para o pessoal da soja não tem jeito. Por quê? Ao impor uma sobretaxa de 125% sobre a soja que vem dos Estados Unidos, ela não só perde a competitividade, como ela perde o mercado todo. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao mercado de milho, porque os produtores também estão às turras lá com essa história das sobretaxas do Trump. E não resolve o problema o Trump isentar exportações agrícolas da China, que são pífias, né? Os Estados Unidos, na verdade, são exportadores para a China, porque o mercado se fecha do mesmo jeito para o produtor americano. E é um segmento muitíssimo importante. 0,6% do PIB vem diretamente da produção de soja nos Estados Unidos, do produto nacional bruto de lá. Vamos aqui para mais um jornal, para o The New York Times, né, o jornal de Nova York. Olha, o jornal New York Times está aqui na sua manchete fazendo uma anotação crítica ao governo Trump. Novas tarifas não oferecem porto seguro para importadores norte-americanos também, que se ferraram, né, com essa história das sobretaxas. Para as empresas que transferiram a produção industrial da China para outros países, as últimas tarifas minaram a sua estratégia e semearam a paralisia. Ou seja, o Trump, com a sua doutrina caótica e cuja base econômica não se sabe de onde veio, né, estão conturbando o ambiente comercial para os próprios americanos, que passam a ser os primeiros prejudicados por essa estratégia louca de Trump. O jornal Washington Post fala que alguns setores da economia americana começam a ver sentido na estratégia, mas outros, acho que foi só o Washington Post até agora que falou sobre esse assunto desta forma, né? Vamos para outra matéria aqui do do New York Times, porque aqui, gente, olha, lá tem um problema terrível. Vocês se lembram que 2 semanas atrás a gente falou sobre um homem de Maryland que foi deportado para El Salvador, naquele campo de concentração que os Estados Unidos alugaram lá do Nayib Bukele. Só que o cara foi deportado erroneamente, o sujeito não tinha nada, estava devendo nada, o tal do homem de Maryland, né? E aí os Estados Unidos agora estão reafirmando uma posição que é uma posição desumana, uma posição sacana, dizendo o seguinte, que não tem por que trazer de volta esse sujeito de lá. As injustiças são tão cabais nesses processos que a gente fica até admirado. Olha, essa manchete aí reflete um drama terrível, né? Os Estados Unidos renovam oposição à volta do homem de Maryland deportado indevidamente para El Salvador. O último processo judicial do Departamento de Justiça afirmou que os tribunais não podem direcionar a política externa do presidente Trump, forçando o retorno de um homem enviado ilegalmente para uma prisão salvadorenha. Ou seja, eles erram e lavam as mãos. Falam assim, não temos nada com isso, não vamos fazer nada. O Trump deporta quem ele quiser, justa ou injustamente, e essa pessoa, mesmo que deportada injustamente, vai purgar o inferno lá em El Salvador, num presídio em que em cada célula podem ficar até 70 pessoas, sem colchonete, sem nada, meia hora por dia só de banho de sol. O que a matéria diz? Que na noite de domingo, ontem,
O governo Trump reforçou a afirmação de que um juiz federal não pode forçá-lo a trazer de volta aos Estados Unidos um homem de Maryland que foi deportado ilegalmente para esse campo de concentração no mês passado. Em um breve processo judicial, o Departamento de Justiça reiterou sua opinião de que os tribunais não têm capacidade de ditar as medidas que a Casa Branca deve tomar para tentar devolver Kilmar Armando Abrego Garcia ao solo americano, porque somente o presidente tem amplos poderes para lidar com política externa. Aqui vamos ver, em aspas, o que diz a decisão do tribunal. Os tribunais federais não têm autoridade para determinar que o Poder Executivo conduza as relações exteriores de uma maneira específica ou se envolva com o soberano estrangeiro de uma determinada maneira, escreveram os advogados do departamento. Esse é poder exclusivo do presidente como único órgão do governo federal no campo das relações internacionais. A posição tomada por autoridades de Trump não foi a primeira em que tentaram desafiar os esforços que os obrigavam a buscar o retorno desse homem, Abrego Garcia, lá em El Salvador. Ainda assim, a sua persistente teimosia significava que esse senhor, de 29 anos, pai de 3 filhos, permaneceria, por enquanto, na prisão em El Salvador, para onde foi enviado com dezenas de outros migrantes no dia 15 de março. E há outros casos, chamando a atenção da opinião pública americana, casos de injustiça notória que esse sujeito perverso chamado Donald Trump não quer resolver de jeito nenhum. Vamos agora olhar aqui o jornal Le Monde, lá de Paris, o maior jornal da França, E a Europa agora está às voltas com 2 questões. A guerra da Ucrânia, que sempre foi uma prioridade entre eles, porque apavora pelo medo de que novamente o continente europeu se envolva numa guerra muito sangrenta, uma guerra com uso de armas nucleares, mas além disso tem outras questões lá, e o Le Monde está dizendo aqui que o problema agora é o medo do desemprego. Muita gente, não vou ler para vocês aqui para a gente ganhar tempo, porque nós só temos mais 14 minutos de programa, muita gente está confusa com o que está acontecendo no mercado de trabalho, porque as pessoas que antes achavam vantagem na troca do emprego, agora, quando vão trocar de emprego, simplesmente não conseguem outro e ficam meses e meses desempregadas, tá bom? Vamos passar para outros jornais? Vamos passar para o jornal El Clarín. Na Argentina hoje está acontecendo algo super interessante, que é o início do câmbio, da compra livre de dólares lá, Então, daqui a pouco, quando os mercados abrirem na Argentina, pela primeira vez os argentinos vão poder comprar e vender dólar livremente e vamos saber que resultado terá isso, O governo de lá acaba de assinar um novo acordo com o FMI e o país está absolutamente empobrecido, mas agora as pessoas vão poder comprar dólar legalmente lá. Vou aqui traduzir de novo aqui para o português para vocês lerem comigo isso aqui. Em poucas horas, a economia argentina iniciará uma nova fase praticamente livre de controles cambiais pela primeira vez em quase 6 anos. Na sexta passada, o ministro Luiz Caputo e o presidente Javier Milei anunciaram o fim do controle cambial iniciado em 2019 no governo Macri e intensificado ainda mais durante o governo de Alberto Fernandes. A rigor, essas restrições são completamente flexibilizadas para indivíduos, mas algumas restrições permanecem em vigor para empresas. Dessa forma, a principal mudança é que a partir de amanhã a cotação do dólar ficará entre 1.000 e 1.400, ou seja, 1.000 e 1.400 pesos, que está 1.000 e 1.400 dólares, mas está errada a informação. Isso significa que não haverá mais um preço fixo para o ingresso, como acontecia até a última sexta-feira, quando o Banco Central fixava o preço no atacado. Então, isso aqui é parte da continuidade do programa de flexibilização do Milei, E hoje, então, os argentinos voltam a poder comprar dólares lá depois de muito tempo. Vamos passar agora ao jornal The Guardian, lá na Inglaterra. É uma manchete engraçada aqui, parece aqueles textos do Asterix, que temia que os céus caíssem sobre a cabeça deles, e está aqui dizendo que o céu não vai cair. China minimiza os riscos tarifários de Trump com a recuperação do mercado de ações. Autoridades alfandegárias chinesas dizem que o comércio se diversificou em relação aos Estados Unidos nos últimos anos e valoriza seu vasto mercado interno. Ou seja, a China, muito resiliente, está dizendo aqui que os Estados Unidos criaram uma condição na qual eles vão se auto-expurgando do processo econômico chinês. A China, portanto, não precisaria mais de nenhum tipo de ajuda do mercado americano.
ou do consumidor americano? O que diz essa reportagem aqui? Na segunda-feira, os investidores pareceram pouco convencidos com as tentativas de Trump de minimizar a queda das ações, inclusive das empresas americanas, né, na Ásia. O Nikkei do Japão subiu 1,2% com a volta do Trump atrás com relação aos produtos da indústria de eletroeletrônicos, né? E as bolsas de Xangai e Shenzhen subiram 0,8% e 1,2% respectivamente. Os índices das bolsas europeias também subiram na abertura, com o FTSE 100 de Londres subindo 1,6%, o DAX da Alemanha 2,2% e o CAC 40 da França 2%. Parece então, né, que o mundo voltou ao normal, né? E a mesma coisa aparece aqui, olha, na manchete do Financial Times, que talvez seja o jornal econômico mais influente do mundo, né? A manchete dele, como você está vendo aí, ações globais impulsionadas pela suspensão das tarifas de tecnologia impostas por Trump pelos Estados Unidos. Aí ações globais sobem, impulsionadas pela suspensão das tarifas, né? E mais uma vez aqui embaixo a declaração chinesa de que o céu não vai cair com o aumento nas exportações antes das tarifas de Trump. E vamos ver como é que está a situação do outro lado, né? O Trump está dizendo isso aí que está na capa do Valor, olha, ninguém está fora de risco com relação a tarifas, não houve nenhuma exceção tarifária anunciada sexta-feira, diz a Casa Branca. Esses produtos estão sujeitos às tarifas de 20% para o fentanil existentes, estão apenas migrando para uma faixa tarifária diferente. Ou seja, ele não recua, né? Ele não volta atrás, ele não dá o braço a torcer, mas não recua só no campo da retórica, porque na prática está recuando sim. Vou andar aqui para falar um pouco mais sobre a situação brasileira. Essa manchete é a manchete da Folha de São Paulo. As pessoas, todo mundo sabe, né? Eu, esse fim de semana, fui comprar um kit de feijoada no supermercado, linguiça, paio, bacon, essa coisa toda. Fiquei absurdado com o preço. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Tá difícil mesmo, as pessoas estão substituindo víveres na sua compra mensal. As carnes nobres são cada vez menos acessíveis, porque tem supermercado aí vendendo por mais de R$100 um quilo de filé mignon, né? E a gente esperando cair aqui, porque não dá. A renda não subiu nada no Brasil e essa inflação castiga todo mundo. A gente sente a inflação no bolso. Então, até gente muito rica está reclamando aí. O que diz aqui a matéria da Folha de São Paulo? Para 54% dos entrevistados, o governo Lula tem muita responsabilidade pelas altas do preço da comida. 8 em cada 10 adotam alguma mudança de hábito. 8 em cada 10. Praticamente todo mundo, né? 8 em cada 10 é todo mundo. A inflação levou 58% dos brasileiros a reduzir a quantidade de alimentos que costumam comprar. Quantidade, tá? Não estamos falando de qualidade, não é trocar o filé mignon pelo músculo, é quantidade mesmo, é 500 gramas de carne para 300, tá? Entre os mais pobres, o percentual sobe para 67%. De acordo com o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros adotaram alguma mudança de hábito em resposta à inflação, como sair menos para comer fora de casa, 61% disseram que comem menos fora de casa, eu, inclusive, trocar a marca do café por uma mais barata e reduzir o consumo de bebida. E aqui embaixo a gente vê, olha, uma série de respostas, né, na tabulação da pesquisa, mostrando aqui, olha, que na faixa até 2 salários mínimos, 63% das pessoas diminuíram o número de vezes que comem fora de casa, diminuíram a quantidade de alimentos que compram, 67%, ou seja, 2 em cada 3 brasileiros. Trocaram a marca de café, 58%, também praticamente 2 em cada 3. Diminuiu o consumo de café na mesma proporção e 15% de abastados para quem nada mudou. Vamos ver lá na faixa de mais 10 salários mínimos? Vocês verem, né? Os mais ricos do país, 55%, mais de metade, diminuíram o número de idas ao restaurante. E 37% reduziram a quantidade de alimentos, ou seja, ao contrário do que acontece nos mais pobres, aqui é 1 em cada 2 e não 2 em cada 3 brasileiros. Reduziu a quantidade de alimentos que costuma comprar. 32%, 1/3 dos consumidores até trocaram as marcas de café mais baratos, né? E 30% diminuíram o consumo do café. A faixa dos que continuam numa boa sem mudar nada é composta também por 1/3 da população, 32%. Gente, está muito difícil entender o que vai acontecer. E aqui eu não falo de comida, não. Estou falando de
de investimento mesmo, sabe? Todo mundo muito confuso aí sobre o que fazer, né? Gente tentando correr para o dólar, mas sem a confiança que o dólar inspirava antes dessa crise toda. E como é que orienta? Nos Estados Unidos é mais grave. Eu vi um dado que me deixou estarrecido. Vocês sabiam que de cada 10 americanos, 6 têm algum tipo de aplicação em bolsa de valores? Porque lá, ao contrário daqui, a poupança deles é feita nesse tipo de investimento, com fundos de ações, fundos de private equity, né, que é a participação em empresas do mundo real, e isso afeta profundamente a poupança dos cidadãos americanos. Então tem gente lá que, por exemplo, apostava numa ação só, na ação da Apple, né, na promessa das empresas de tecnologia, e perdeu aí mais muito, perdeu mais de metade do valor que tinha. Significa perder metade da poupança, por exemplo, né, que foi criada com o objetivo de financiar os estudos do filho, que vai para uma universidade privada. Nos Estados Unidos não existe praticamente universidade pública. Então isso fala profundamente às famílias americanas, né? Por isso existe um clima de medo lá, porque o que foi perdido foi perdido. Será que recupera nesse clima de guerra tarifária do Trump? Mas isso começa a ter consequências aqui dentro do Brasil também, tá? Começa a ter consequências dentro do Brasil também. E aí os nossos investimentos aqui, renda fixa, renda variável, vou investir em dólar, vou comprar ouro, tudo isso fica muito obscuro. Ainda, além disso, há a picaretagem de algumas corretoras que colocam os seus clientes em risco oferecendo produtos de baixíssima qualidade e de altíssimo risco. Por isso, olha, é muito importante você ficar atento ao que vai acontecer aqui no ICL. Põe na tela para mim, por favor, Alex, a nossa mensagem hoje aqui do marketing. É muito útil, porque isso aqui é absolutamente gratuito e você que está preocupado aí com o que fazer seu dinheiro vai poder ter uma orientação um pouco melhor aqui para enfrentar esse ambiente hostil que gera no mundo, né? Amanhã, aqui no ICL, vai ter o Investidor Mestre 2.0, que é uma aula magna do Eduardo Moreira, que é um craque do mercado financeiro, egresso do mercado financeiro, e que com a sua visão anti-hegemônica vai contar para a gente que cuidados é preciso ter hoje na selva em que se transformou o mundo dos investimentos, né? Então, se você está preocupado com a sua poupança, vai agora aqui, ó, despertaicl.com.br agora, vai lá agora e você pega lá o seu convite para assistir a essa aula magna do Eduardo amanhã. É só deixar seu e-mail lá, leva menos de 5 segundos. Quer ver só? Vou fazer um desafio aqui com você. Pega o seu browser, aí, seu navegador, abre uma aba nova, vai lá, despertaicl.com.br. Eu vou dar um tempo. Oi, Alex. E também, se o pessoal do chat quiser, pode escrever clicando no chat que o pessoal de mídias está encaminhando o link, tá bom? Beleza. Aí no link, então, tá lembrando aqui o nosso Alex, tem o link para você na área de chat, tá? Na área de chat tá lá o link. Mas vai lá, despertaicl.com.br, tem 3 formas. Você pega o link na área de chat ou digita isso aí no seu navegador ou bota o seu celular em frente a esse QR Code aqui e você vai parar no mesmo lugar. Você deixa lá o seu e-mail. Se você já fez essa operação agora, enquanto eu estou falando aqui com você, você já está inscrito, já ganhou o seu convite e vai poder participar amanhã do Investidor Mestre 2.0. Tá? Lembrando que é para todo mundo, tá? Para todo mundo, sem distinção, para quem apoia o ICL, para quem não apoia o ICL, é de graça, você não tem que pagar absolutamente nada e vai ter uma orientação do craque Eduardo Moreira sobre o que fazer com o seu investimento, tá bom? Olha, eu só quero mostrar para vocês mais uma coisinha aqui, que é o Armínio Fraga. O Armínio Fraga falou ontem algo que eu acho... O Armínio Fraga é um sujeito que a direita brasileira respeita, né? Sabe o que ele falou? É simples resolver o problema do Brasil. Congela o salário mínimo aí, né, por tempo indeterminado e economiza 2% do PIB no orçamento, está tudo resolvido com a situação da economia brasileira. É um absurdo. Não fala nada de reduzir juros para esses banqueiros parasitas aí. Não fala nada que metade dos impostos arrecadados no Brasil vai direto engordar banqueiro e rentista no Brasil. Não fala nada. O problema é só o seguinte, tira do trabalhador assalariado, tira do sujeito que ganha lá o BPC, que é o mais miserável do Brasil, tira dos programas sociais que tem por objetivo estabelecer uma condição de vida um pouco melhor, pouquinho melhor
né, para quem está na base da pirâmide brasileira, e o problema está resolvido. Como se fosse possível, de novo, botar no lombo do pobre a responsabilidade por corrigir os rumos de uma economia que só tem as deformações que tem porque ela é feita para garantir os privilégios de quem é mais rico. Tá? É um absurdo a declaração dele, mas está aí nos jornais, você pode procurar aí na internet, bota aí no Google Armínio Fraga, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para vocês, eu tinha. Não sei o que eu fiz aqui do meu destaque. Mas vai lá, bota Armínio Fraga que você chega nisso, tá bom? E assim chegou ao fim, né, do noticiário do dia de hoje. Amanhã às 7 horas da manhã estou aqui de novo com vocês, em ponto, para a gente ver o que aconteceu nas próximas 24 horas. Um abraço para vocês, bom dia, boa semana para todo mundo, obrigado pela audiência. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. Tudo que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 da noite, aqui no ICL, totalmente online e gratuita.